Ruth capítulo 4, verso 13, o tema da minha pregação hoje é o Deus do improvável. Diz assim: Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, coabitou, os irmãos sabem, né? Teve relação. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu um filho, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, pôs no regaço, entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Até aí tá bom, meus irmãos. É interessante que aqui no finalzinho do livro de Ruth vai falar sobre genealogia. E genealogia é algo fabuloso. Conta a nossa história, de onde nós viemos. Uma vez uma irmã, ela tinha um nome muito importante na cidade em que ela morava. E ela perguntou para mim: qual o seu sobrenome? Hoje em dia eu acho que tem falhado muito isso, mas o sobrenome fala muito da nossa família. Eu disse a ela: César. Eu não sei se ela pensou que era dos imperadores, né, dos Césares da vida. Qual César? Eu disse: do Zé Dito César. Meu pai. Eu não conheço. Ele quer que não conhece, ninguém conhece. Só que as pessoas têm essa questão do apego ao nome. Se nós lermos a Escritura toda, você vai ver que a Bíblia, ela não são várias histórias desconexas. Cada uma falando sobre um assunto, soltas por aí, de pessoas talvez melhores do que nós, por isso foram selecionadas para fazerem parte da Escritura. Se você for atento, você irá perceber que a Escritura, na verdade, ela conta uma única história, fragmentada em várias partes. A história é a respeito apenas de uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pudéssemos resumir o livro de Ruth e toda a Escritura, seria Deus salvando um povo para si, composto de pecadores de todas as nações. Este é um resumo da Escritura. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios aqui esta noite. Pai, lê o primeiro, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: Deus controla todas as coisas. Absolutamente. É o que nós vemos aqui. Assim tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, teve um filho. Lembrando, qual é o contexto do livro de Ruth dos últimos domingos? O livro de Ruth ele segue logo após Juízes. A época de Juízes era uma época onde cada qual fazia o que achava mais reto, onde não havia um governo centralizado, onde cada pessoa fazia aquilo que achava melhor. E então nós vemos que, neste período, a história de uma família é pensada ao acaso, entre aspas. Nada é por acaso, claro, assim como Ruth foi colhida justamente no campo de Boaz, e a Escritura diz que foi por casualidade. Mas é claro, as coisas casuais também são no controle do Senhor. Então essa história é pensada e é contada a mim e a você. Aqui é o final, onde Boaz casa com Ruth, tem relações com ela, e ela então engravida. Se coloque no lugar de Noemi, a sogra de Ruth. Noemi, ela, juntamente com seu marido, desobedeceu ao Senhor lá no capítulo 1. Compactuou com a desobediência do seu marido. E então, diante da dificuldade, da fome que estava tendo, eles vão para Moabe, um lugar que Deus não queria que eles fossem. E aonde, pastor, nós sabemos que Deus não queria que eles fossem? Na Escritura, algo simples. Há coisas na minha e na sua vida que nós não necessitamos de oração. Necessitamos apenas consultar a Escritura e fazer aquilo que Deus ordena. Os moabitas eram um povo reprovado por Deus. Mesmo assim, Elimeleque, Noemi e seus filhos vão. Noemi desobedece a Deus com seu marido. Perde tudo o que ela tinha. Fica viúva. E depois seus 2 filhos também acabam morrendo. Sobram 2 noras. Uma decide voltar para Moabe e a outra decide voltar com ela. Uma mulher viúva,
uma mulher amarga. Lembra quando ela está voltando a Belém? E as pessoas dizem, esta não é Noemi? Ela diz, não me chameis Noemi. Noemi é feliz. Chamai-me Mara, amarga, porque as circunstâncias da vida me amargaram. Tudo para ser uma desgraça só. E aqui nós vemos justamente o quê? Essa mulher, viúva, amarga, amamentando uma criança que seria o seu descendente. Literalmente, lembra a respeito da lei do levirato? Este menino que nasce, ele é sim parte da família de Noemi. Ela, portanto, foi resgatada de uma situação física deplorável. Estava passando fome. De uma situação psicológica e espiritual pior ainda. Noemi, com certeza, depois que nasce o seu neto, nasce melhor o filho de sua nora, ela provavelmente diria, como diz o salmista no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Literalmente. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo, de alegria. Agora sim ela poderia dizer isto. E essa criança, como eu disse, ela é descendente direta de Noemi por conta da lei do levirato. Para que eu e você venhamos de fato a perceber que todas as coisas, sem exceção, das maiores às menores, todas estão debaixo do controle do Senhor. Imagina, se Noemi não tivesse desobedecido a Deus juntamente com seu marido, rebeldia. Até aquela situação de desobediência, Deus usou para reverter em bênção. Está certo que no começo foi pior. Ela perde o seu marido, ela perde os seus filhos, e justamente por conta disso ela tem a oportunidade de voltar, de ter o seu relacionamento com Deus refeito novamente. Para mostrar para mim e para você que aquele Senhor que chama as estrelas pelo nome, olha o que diz a Escritura, que o Senhor chama as estrelas pelo nome. Você tem noção quantas estrelas há no universo? Não tem, né? Os cientistas dizem que há mais estrelas no céu do que areia na praia. E a Escritura vai dizer que quando o Senhor as chama pelo nome, faz a sua chamada, o seu pernoite, não falta nenhuma delas. Pastor, mas sim, Deus, Ele sabe de todas as coisas grandes, mas Ele também sabia da necessidade dessa pobre viúva. Por isso Ele interviu em sua vida. Olha o que Deus faz na vida de Ruth. Um sogro rebelde, um marido morto, e nova já era viúva. De repente, pá, a oportunidade de uma mulher de um povo pagão perdido ser salva pela graça de um Deus que não era do seu próprio povo. Essas coisas todas conduzidas pelo Senhor. A oportunidade de uma mulher, de um povo excluído, ser aceita pelo Senhor. E não apenas ser aceita, você lembra? Foi aceita por Deus, essa é a maior bênção. Casou com um homem íntegro, temente a Deus, rico. Irmãos, quer coisa melhor que isso? Acho que não, só Jesus Cristo, né? Temente a Deus, íntegro, cheio da grana. Mas a maior bênção não foi esta. A maior bênção foi esta ex-moabita. Fazer parte da história da redenção do povo do Senhor. Graças a Ruth, a Boaz. O Senhor veio. E nós hoje também podemos ser salvos por este Cristo. O Senhor faz coisas improváveis. Com certeza. Havia fome em Belém. Mulheres sem marido. Ruth, então, diante dessa desgraça, se converte. Abandona os seus deuses. Foi isso que ela fez. Abandonou o seu povo, abandonou os seus velhos costumes. Trabalhou de forma dura. Casou-se com um homem de Deus e fez parte da redenção do Senhor. Coisas improváveis. Só que nós temos que olhar para a história de Ruth e lembrar que este Deus do improvável continua agindo de forma improvável. Na nossa vida também. É que às vezes nós lemos a Escritura, nós lemos Deus agindo de forma improvável, como por exemplo, na história de Abraão. Abraão é o pai da fé. Você sabe de onde veio o pai da fé? Veio de uma tribo totalmente pagã. O pai da fé veio de lá. Nós vemos Deus agindo de forma improvável na vida de Davi.
pastorzinho de ovelhas, que ninguém dava nada para ele. A Escritura diz que quando o profeta chega e diz assim, olha, chama os seus filhos aí, porque Deus mandou ungir um deles rei. O pai de Davi vai e chama os seus filhos, todos homens de guerra, forte. E Samuel vai passando no primeiro, não é esse, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Nossa, mas não é nenhum desses aqui. Tem mais algum? Olha o pai dele. Não tem, acabou. Ah, não, puxa vida, calma aí, tem um. Esqueci. Tem um que está lá cuidando das ovelhas. Chama ele então. Então vem aquele filho mais novo, pastorzinho de ovelha, ruivo de boa aparência, você sabe, né? Adolescente de boa aparência não põe medo em ninguém. Então Samuel disse, é este, o improvável. Nós vemos a história de José, rejeitado por seus irmãos. Seus irmãos queriam matá-lo. O mais bonzinho fez o quê? Não, não vamos matar o Zé, não, vamos vendê-lo. Ora, com os irmãos esse não precisa de inimigo. Então, deste improvável, o Senhor faz o quê? Governador. E que é algo mais improvável do que a virgem dar à luz? Não há. A graça do Senhor alcança pecadores improváveis ainda hoje. É por esse motivo eu e você estamos aqui. Porque Deus também tem nos alcançado. E sabe o que é interessante? Em Mateus capítulo 1, põe ali, por favor. Talvez é uma passagem da Escritura que você nunca se atentou. Porque nós começamos o Evangelho de Mateus capítulo 1, genealogia, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou fulano. Ah não, pula essa parte. Vamos para a próxima. Mas olha a importância. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Verso 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera. Lembra quem era Tamar, da última pregação? Judá era sogro de Tamar. O marido de Tamar morre. O segundo marido dela morre. E então o que Tamar faz? Se veste de prostituta, vai para o ponto. E quem que pega ela? O sogro. Essa é a história do povo de Deus. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Abinadab a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Sabe quem foi Raabe? Tamar foi prostituta por uma noite. Raabe era prostituta de ofício, literalmente. Prostituta de Jericó. E é interessante essa ênfase, né? Judá gerou de Tamar a Pérez. Salmão gerou de Raabe a quem? Boaz. Este, de Ruth, gerou Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão. E olha a ênfase. Da que fora a mulher de Urias. Lembra também o episódio da mulher de Urias, né? Davi cheio de mulher, Urias com uma só. Davi faz o quê? Pega a mulher do cara, engravida a mulher do cara, depois tenta descolar uma desculpa ali, Urias, homem de Deus, não cai, permanece fiel. Davi faz o quê? Manda matar o cara para ficar com a mulher, porque já engravidei, agora tem que dar um jeito. E de qualquer forma, mata o rapaz. Se tem um cara que era macho, mas muito macho, era esse Salmão. Casou com uma prostituta. A prostituta pode passar quantos anos for, nunca vai ter uma boa fama. Ainda que nós vemos deputados tentando legalizar como trabalho da noite, ter bolsa prostituta. É um absurdo esse nosso país, né? Mas Salmão era homem de verdade, sabe por quê? Ele provavelmente também já sabia aquele princípio que Paulo conta lá em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não importa, você era prostituta até aqui. A partir do momento que você entrou para a família do Senhor, que o Senhor aceitou, que você se converteu, não importa o seu passado. Se o Senhor nos lavou,
Dane-se quem éramos, quem fomos, a pessoa que está conosco, não importa. O sangue de Jesus, o que diz a Escritura, nos deixa mais alvo que a neve, mais branco que a neve. Não importa qual o passado. A misericórdia de Deus na vida de Raabe influenciou diretamente a geração seguinte. A geração de quem? De Boaz. Porque o que Boaz faz? Ele toma como mulher Ruth, mulher moabita de um passado duvidoso. Então ele a toma. Pessoas de um passado duvidoso. Sabe por que eu acredito que o Senhor continua fazendo o improvável? Porque Deus salva pessoas de passado duvidoso. E olhe para mim. Eu tenho espelho na minha casa. Não, Deus não salvou um homem de passado duvidoso. Mas Deus salvou um homem de passado tenebroso. Horrível. Que se eu pudesse expor pelo menos 30 segundos os pensamentos que já permearam minha cabeça, talvez você nunca mais colocasse o pé nesta igreja. Nunca mais. Talvez você sentiria vergonha até de me ter no WhatsApp. É por isso que eu acredito que o Senhor continua fazendo o improvável. Salvando pecadores imundos, salvando pessoas imorais, assassinos, pedófilos. Pessoas como Raabe, prostituta. Pessoas como Noé, alcoólatra. O Senhor continua fazendo o improvável. Quem sabe, eu durante os períodos da minha vida, eu pensava assim, mas por que eu não converti antes? E eu converti com 21 anos. Mas com 21 anos dá tempo de fazer muita coisa errada, infelizmente. E às vezes eu ficava perguntando, mas por que esperou errar tanto o Senhor para depois me mostrar o caminho correto e o bom caminho? Daí eu pensei, será que não é justamente talvez para mostrar para os meus filhos que Deus continua fazendo o improvável? Se tem alguém que nunca se imaginaria dentro de uma igreja cristã, era eu. Não queria saber mais de jeito nenhum. Sabia que era certo buscar Deus, mas buscar Deus quando estiver velhinho, né? Tem que curtir a vida, claro. Será que talvez não é para mostrar para você que Deus continua resgatando os improváveis, pegando pessoas indignas, comprometidas com a impiedade e restaurando suas vidas? Este é o sinal de que Deus continua agindo. Você, meu irmão, estar aqui é um sinal de que Deus continua fazendo o improvável. E olha que interessante. Se você parar para pegar aí o livro de Ruth, fazer esse exercício aí, por exemplo, aqui na minha Bíblia, por conta da minha diagramação, dá apenas 2 páginas. Talvez, se a sua diagramação for diferente, de 3, no máximo 3. 2 páginas. Em 2 páginas, nós vemos a providência de Deus diante de um tempo onde os alimentos eram escassos. Nós vemos a fidelidade e o amor do Senhor pelo seu próprio povo. Em 2 páginas, nós vemos a importância de tomar decisões segundo a vontade do Senhor. Porque se assim não fizermos, nós temos como exemplo Elimeleque. Ferrou com toda a sua família. Nós vemos a inclusão dos gentios como prometido a Abraão. Nós vemos a importância de sermos responsáveis pelos nossos atos, mesmo o Senhor sendo soberano e controlando todas as coisas. Apenas em 2 páginas. Nós vemos como o problema é grave quando nós queremos elevar o nosso próprio nome e não o nome do Senhor. O livro de Ruth, nessas 2 páginas, lida com o descanso verdadeiro que o ser humano precisa. Esse descanso não é a sua folga nem as suas férias. O livro de Ruth fala do curso da redenção. Um livro de 2 páginas apenas, com conteúdo fabuloso. É por isso que, diante das tentações da vida, que você sabia que o pastor também é tentado, né? Eu não sabia. Você acha que aqui qualquer versículo, né? Todo dia. É por isso que, diante das tentações da vida, eu lembro que a história da minha salvação e da nossa redenção passou pela fidelidade de um homem chamado
Boaz. Um homem que não sucumbiu diante dos desejos carnais. E por conta disso nós estamos aqui. Lembra? Boaz solteiro, patrão, rico, acorda de madrugada com uma mulher serva aos seus pés. Toda a condição necessária para ele fazer o que quisesse. E o que ele faz? Levanta, pega a comida, leva para você, para sua sogra, e eu vou fazer tudo aquilo que for reto aos olhos do Senhor para casar contigo. Pela fidelidade de um homem que não se deitou com uma moça antes da hora, que não sucumbiu diante dos seus desejos naturais. Nós estamos aqui. Consegue perceber que a infidelidade a Deus, ela prejudica em primeiro lugar a nós, mas ela prejudica também até as gerações posteriores? Imagina se Boaz pensasse, dá um peguinho aqui na Ruth, né? Custa nada, está se oferecendo. Porque literalmente foi isso que Ruth fez, pediu o cara em casamento. Se ele tivesse sucumbido diante disso, eu e você não teríamos chance de sermos salvos em Cristo Jesus. Por isso que diante do pecado, lembre, o seu pecado afeta, em primeiro lugar, o seu Deus, você, a sua família e até as suas gerações posteriores. E o segundo e último princípio para encerrar, o princípio é o seguinte: Deus está redimindo um povo feito de todas as nações e de todos os tipos. Versículo 18, acompanha comigo. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou Davi. Eu quero mostrar para você que você, eu, todos nós, sem exceção, também somos alvos do cuidado de Deus. Porque eu sei que você olha, pastor, com essas pessoas até que vai Deus se importar, né? E nós? Você vai ver que nós também somos alvo dos cuidados do Senhor. Preste atenção nessa árvore genealógica aqui, de Ruth, capítulo 4. Aqui só diz de Pérez em diante. Pérez que veio de Tamar e Judá. Mas se nós olharmos, as pessoas que vieram um pouco antes de Pérez, de Judá, que dormia com prostituta. Começa lá no primeiro, Adão. O único sem pecado. No paraíso. Conseguiu sucumbir diante da tentação e pecou. Um pouco mais adiante. Olha o passado desses homens. Noé. Pastor Noé é um homem de Deus. Sim. 40 dias na arca. A água que não acaba mais. Sai da arca. O que ele faz? Enche a cara. Bêbado. Pelado. Baixaria. Olha para Abraão. O pai da fé. Um exemplo para todos nós. Era pai da fé, mas de vez em quando não cria que Deus ia suprir, não. Lembra aquele episódio onde ele está com sua esposa, Sara, e de repente o rei olha e diz assim, rapaz, mulher bonita, hein? Vou pegar para mim. E o que aconteceria? Ora, para eu pegar a mulher dele, o rei matava o cara. Então Deus diz assim, quem é sua esposa? Abraão, que é ruim a esposa, que? Minha irmã. O marido desse, irmãs, precisa de inimigo? Não precisa. Já achou aquele filme, Dormindo com o Inimigo? Sara. Por quê? Qual que é a cabeça dele, o que ele pensou? Não, porque eu só falo que é minha irmã, o rei só pega minha esposa e eu pelo menos fico vivo, né? É ela que se lasque. Esse foi Abraão. Olha para Jacó, que é Israel. Nada mais, nada menos que o mentiroso. O próprio nome dele significa mentiroso. Já nasceu trapaceando, grudando no calcanhar do seu irmão. Olha para Moisés, o grande. Tão grande que não conseguiu entrar na terra prometida por conta de pecado e desobediência. Só esse probleminha. Olha para Davi. O homem segundo o coração de Deus. Isso não é testemunho das pessoas, testemunho de Deus.
O homem segundo o coração de Deus adultera, engravida a mulher de um soldado seu, arma uma tramóia que o diabo ficou de queixo caído para tomar a mulher para ele. Daí você vai para o Novo Testamento, você vê Pedro, impetuoso, corajoso. Na hora que precisou, arregou. Não, eu não conheço Jesus não. Deus me livre. 3 vezes seguida. Eu olho para Paulo, perseguidor da igreja e assassino. Estes são os nossos heróis. Esse é o passado dos homens que são nossos heróis. A Bíblia traz a ideia de como estrangeiros foram trazidos ao povo de Deus. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 1 que Salmão de Raabe gerou a Boaz, Salomão de Betseba. E nós vemos mulheres gentis e pecadoras fazendo parte da história da redenção. Coisa, meu irmão, que se eu e você pudéssemos escrever um livro, jamais colocaríamos essas pessoas na genealogia de alguém importante como o nosso Cristo. Na história da redenção nós vemos pessoas que talvez, se fossem da sua família, você teria vergonha de falar que é parente. Ou você teria coragem de falar de peito aberto. Eu tenho uns parentes aí. Quem? Tem Paulo assassino. Tenho o Davi adúltero. Eu tenho o Pedro frouxo, que quando precisa vai embora. Tem também umas primas boas aí. Quem? Raabe. Amava todo mundo. Um eufemismo, né? Entende? Pessoas talvez nós teremos vergonha. Simplesmente para mostrar que o Senhor veio através de pessoas comuns, como eu e você. Eu e você não somos muito diferentes deles. Não somos. Eu não sou. Você também não é. Com toda essa aparência bonitinha, você não é diferente dessas pessoas. A prova disso, eu dei o meu exemplo, mas eu duvido se eu pudesse colocar aqui o que você pensou na última semana. Não precisa muito. Não precisa nem quando você era ímpio, não. A última semana, vai agora de crente. É bem provável que seu marido sentiria vergonha da mulher que tem. Que você sentiria vergonha dos irmãos que você congrega junto. Se eu pudesse transferir para esse PowerPoint pensamentos que você teve na última semana. Mas você consegue perceber a teia da providência divina aqui? Se não fosse uma imigração saindo de onde eles estavam, se não fosse mortes, não haveria Ruth, não haveria Boaz, não haveria Obed, não haveria Davi, não haveria Cristo. Para mostrar que a nossa vida hoje estava sendo controlada desde lá de trás pelo Senhor. Para que eu e você de fato tenhamos toda a certeza que a nossa vida não é um barco à deriva, sem comando, sem destino, apenas vagando por este mundo. Não, a nossa vida tem um comandante, e este comandante, por mais que às vezes nós possamos passar por caminhos tortuosos, por tempestades aparentemente difíceis de enfrentar, a nossa vida continua com um comando, a nossa vida continua com um Deus que está lá do alto, planejando todos os nossos passos. Eu fico imaginando a mente e os planos do Senhor como que são infinitamente maiores do que os nossos. Porque pensa comigo, só vou dar um exemplo para você de Paulo. Pensa no apóstolo Paulo. Na última quarta-feira eu preguei sobre as viagens missionárias de Paulo. De 15 a 20 mil quilômetros de camelo, jegue e barco. Você imagina, Paulo, a sua vida foi em prol de missões, abrindo igreja de tudo que é lado, pregando o evangelho para pessoas fossem salvas. Daí, de repente, esse homem totalmente ativo é preso. Mas Deus não podia dar uma ajudinha, gente? Não era qualquer um, não era Paulo. Paulo trabalhava para arrebentar, né? Senhor, livra esse Paulo aí, né? Paulo trabalha de verdade. Agora tem uns aí que não faz muita coisa, deixa preso. Não, o Senhor prende Paulo. Você imagina o tédio de Paulo na cadeia? Acho que ficava andando, né? 2 metros quadrados, se fosse esse tamanho da cela. Pastor, mas o que isso trouxe de benefício para nós? 2/3 das cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. Sabe onde? Na cadeia. Ou seja,
Se não fosse a providência do Senhor segurando esse homem que só baixia a perna, não teríamos quase o Novo Testamento inteiro. E Paulo continua sendo pregado até hoje. Até hoje. Tem muitas coisas que eu e você não entendemos. Mas uma coisa eu e você devemos lembrar do que este apóstolo diz em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas não são apenas coisas boas. Até o marido morto, no caso de Ruth. Até uma enfermidade, dependendo do caso, até problemas aparentemente resolvíveis. Olha, caminhando para o final, eu queria fazer apenas um exercício com você e que você de fato pense. Aí, não preciso falar, claro, né? Em relação à genealogia, pensa o seguinte. Pense na sua genealogia. Já fez na escola? Lembra a árvore genealógica, né? Você, papai e mamãe, vovô. Pensa aí. Vamos fazer uma progressão geométrica aqui de razão 2, bem básica. O nome dos seus pais, espero que esteja na ponta da língua, né? Aí o meu, Benedito Terezinha. Aleluia. Uma geração antes deles. De 2 vai para 4. Vamos lá. Dona Benedita, seu Cassiano, Dona Vicentina e seu Benedito. Uma geração para trás, 8. Já não sei. Nenhum. Preciso ir à casa dos meus pais consultar quem foram os avós deles. Um pulo mais para trás. 32 pessoas. Uma geração anterior, 64. 128, 256. 512. Pronto. Há milhares de anos, nenhum dos seus antepassados, eu não os conheci, mas eu tenho certeza, há milhares de anos, as suas gerações anteriores, nenhum de seus antepassados morreu na infância. Pastor, como o senhor tem essa certeza? Porque se assim tivesse acontecido, você não estaria aqui. Você consegue perceber o cuidado de Deus com você desde lá de trás? Com gerações que talvez você nunca saberá o nome? É bem provável que alguns dos seus antepassados estiveram na Segunda Guerra Mundial, defendendo o nosso país, juntamente com os aliados, com os Estados Unidos, com a Inglaterra. É bem provável que antepassados de nós que estamos aqui enfrentaram pandemias, problemas terríveis, guerras. É bem provável. Só que você percebeu que, ainda que você tenha um descendente europeu e a Europa foi dizimada, 1/3 de sua população por conta da peste negra, você percebeu que mesmo assim, as pessoas que eram essenciais para que você estivesse aqui, elas não morreram na infância? Para que o Senhor de fato mostre que o cuidado comigo e com você não é apenas aqui, nesta vida, mas Ele já vem cuidando desde lá de trás. O livro de Ruth nos mostra de fato de como Deus age de forma ordinária. E quando eu digo de forma ordinária, eu não estou dizendo no sentido pejorativo, mas no sentido comum. Ordinário é isso, comum. Perceba, nós passamos por todo o livro de Ruth. E quais milagres extraordinários nós vimos no livro de Ruth? Pode me citar algum? Vimos mar abrindo? Não. Coxo andando. Cego enxergando. Percebeu que não vimos nada? Um dos milagres que nós vimos no livro de Ruth. Uma mulher trabalhando duro, num serviço humilde de catar espigas. E depois de um dia cansativo de trabalho, trazer comida para casa. Consegue perceber Deus agindo também na forma ordinária, comum da vida? Mas provendo. Neste livro nós vemos o cuidado de Deus, sabe como? Não abrindo o mar, mas abrindo uma porta de emprego. Só que nós hoje não conseguimos ver milagres e uma porta de emprego aberta. Pastor, o senhor não acredita no sobrenatural? É ruim de não, claro que acredito. Claro que acredito que Deus continua fazendo essas mesmas coisas. E oro, quando preciso, falei, Senhor, faz, sei que eu não tenho como fazer. Mas perceba, neste livro nós vemos o cuidado de Deus abrindo portas de trabalho, colocando pessoas boas para trabalhar junto com ela.
Porque você imagina se fosse uns homens safados ali, tinha aproveitar de Ruth, gente. Mas não, até os colegas de trabalho estavam no controle do Senhor. Gente ordinária como nós, situações ordinárias como a nossa, todas elas estão debaixo do controle do Senhor. Sim, aquele trabalho simples que você faz. Mas para encerrar o livro, acima de tudo, você sabia que ele não é acerca de Noemi, ele não é acerca de Elimeleque, de Boaz, e nem mesmo de Ruth, que leva o seu nome. O livro de Ruth é acerca de um Deus ajuntando para si um povo disperso e de todas as nações. O resumo do livro de Ruth não é apenas de como Deus trouxe pão à casa do pão. Lembra Belém, onde eles estavam, a casa do pão? Não estava tendo pão. Então Elimeleque pega Noemi e parte para Moabe. E então depois eles ficam sabendo que Deus veio de fato trazer pão novamente a Belém, a casa do pão. Mas o livro de Ruth não é apenas de como Deus trouxe pão a Belém. Principalmente de como Deus trouxe o pão da vida. Há pessoas que estavam mortas de fome espiritualmente, como Ruth, como eu, como você. O livro de Ruth não é a respeito de uma mulher que deixou os campos de Moabe e partiu para uma nova terra, mas a respeito de um rei que abriu mão da sua própria glória, se submetendo a nascer da barriga de uma mulher. Não é a respeito de Boaz, que gastou muito dinheiro para readquirir aquelas terras, que Boaz teve que investir muito dinheiro para reaver aquelas terras. Mas o livro de Ruth é a respeito de Cristo, que, para resgatar a cada um de nós que estamos aqui, não teve que pagar em dólar, em euro, muito menos em real, mas que pagou com o seu próprio sangue, para que nós pudéssemos ser redimidos. Noemi fisicamente andou longe do Senhor, vazia, amarga. Assim éramos todos nós, sem exceção. Mas hoje, mediante aquilo que Cristo fez, assim como Ruth teve a oportunidade de ser resgatada pelo seu resgatador Boaz, nós, mediante a graça de Cristo, podemos ser resgatados não apenas de uma falência financeira, mas de um destino eterno, que era o inferno, que todos nós estávamos caminhando para lá. Não importa, meu irmão e minha irmã, de onde você veio. Não importa qual o seu passado. Seja um passado como o de Ruth, duvidoso. Seja um passado explícito como a prostituta Raabe. Ou até mesmo um passado de boa pessoa como Boaz. Não importa. O convite é o mesmo. Venha se refugiar no Senhor. Lembra que foi exatamente isso que Ruth foi fazer? Primeiro ela vai se refugiar em quem? Em Deus. O Senhor acolhe debaixo de suas asas. Este é o convite para nós também. Portanto, a grande mensagem do Evangelho de Ruth, podemos assim dizer. O que é o Evangelho? Boas novas. Então a mensagem a respeito do Evangelho de Ruth é: há um Deus soberano que está orquestrando todas as coisas, desde suas mais remotas e antigas gerações, para que você pudesse chegar aqui hoje, em 2020, e ter a oportunidade de ser resgatado por esse Senhor. Essa é a história do livro de Ruth. Essa é a história da Escritura. Apenas um único resgatador. Não é Boaz, não é o seu marido, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo que diz: abandone seus pecados. Abandone a sua vida indecente, assim como Ruth fez. Ruth teve que abrir mão de algo. Se você sim quer passar para o outro lado, meu irmão, não há possibilidade, continuando com aquelas coisas antigas. Ruth abriu mão de seu povo, de suas posses, daquilo que talvez era normal e bom para ela.
E ela veio para um lugar onde ela não imaginava que a vida dela seria melhor. E convenhamos, o que ela recebeu comparado com o que ela deixou, não se compara com nada. Ela deixou apenas o pecado. Recebeu a graça, a provisão, a misericórdia, a salvação e fazer parte da redenção do povo de Deus. Eu desafio você. Faça o compromisso que o Ruth fez. Não no sentido de barganha com Deus. Senhor, eu dou isso se o Senhor me der aquilo. Porque convenhamos, fazer barganha com Deus, o que você pode ter para trocar com Ele que já não é dele? Nada. Mas decida-se como Ruth, a abandonar seus velhos hábitos e a dizer, como ela disse, este agora é o meu Deus. E a certeza de que esse Deus que tem orquestrado todo o universo vai continuar cuidando de mim, de você e das gerações futuras também. Amém, meus irmãos?